pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário. Hoje eu vou te dar uma palhinha sobre como funciona o nosso grupo VIP. Para você que não sabe, a gente tem um grupo VIP aqui no canal, que são poucas pessoas que têm acesso direto a todos os conteúdos exclusivos que eu tenho. Eu tenho um curso montado que é o Manual do Cão Super Saudável. São mais de 70 videoaulas ensinando a como você cuidar melhor do seu cão desde a fase filhote até a fase idosa, a fase quando ele já está com a idade avançada. Temos também um grupo fechado no Facebook, onde eu compartilho todas as lives que a gente faz no canal todos os dias às 5h30 da tarde, e um grupo fechado no WhatsApp. E através dessas pessoas do nosso grupo VIP que eles me mandam as dúvidas que eles têm e qual é o tipo de material que eles querem ver. E a partir do que eles me dizem é que eu monto aulas especificamente para eles, e aí eu acabo compartilhando com vocês às 5h30 da tarde, beleza? Então se você tiver interesse em participar, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então curtam essa super aula, uma degustação de como funcionam as aulas do nosso grupo VIP. Até mais. Primeira questão, vamos falar a respeito dos filhotes, cães filhotes. O que vocês precisam entender? O filhotinho, eu sempre aconselho que a gente apenas desmame o nosso filhote, né, o quanto antes. Então eu aconselho que a partir aí dos 20 dias de idade a gente já comece a introduzir uma alimentação seca para o nosso filhotinho, para que por volta aí dos 25 a 30 dias eu já inicie a primeira dose do vermífugo, tá? Primeira dose do vermífugo eu recomendo por volta dos 25 dias, tá? Tem gente aí já postando, falando a respeito de 15 dias e tal. Eu não gosto, eu acho que 15 dias é muito jovem ainda. Eu prefiro fazer com pelo menos 25 a 30 dias a primeira dose do vermífugo. O que é muito importante vocês entenderem? Que eu preciso fazer a vermifugação da minha fêmea antes dela estar gestante. Então, quando eu decido cruzar a minha cadela, quando eu decido realmente cruzar ela para ter filhotes, esse é o momento em que eu necessito fazer a vermifugação da cadela, tá? Para que ela esteja livre de vermes durante toda a gestação. O macho, mesma coisa, o ideal é que eu vermifugue já o macho e a fêmea para que eles possam ter contato, acasalem, e aí sim eu vou ter uma fêmea gestante, mas que ela está livre de vermes, porque ela já fez a vermifugação antes da gestação. Dessa forma, eu posso fazer o vermífugo com 25 dias nos filhotes sem problema algum, tá? Até mesmo mais tarde. Em alguns casos, eu posso utilizar o vermífugo para os filhotes por volta dos 35, 40 dias, sem problema algum. Tá? Depende muito da impossível infestação de vermes da fêmea. Se a fêmea não tiver sido vermifugada, for aquela cria indesejada, então nesses casos talvez a fêmea ela tenha uma gestação já infectada com vários vermes intestinais. Então a tendência é que ela passe esses vermes também para os filhotes deles. E aí eles já nascem com 15, 20 dias, 30 dias, o filhotinho você já vê que ele está barrigudo, você já vê que ele já tem sintomas de muita secreção ocular, você vê que já tem a mucosa pálida, ele já está com sinais de anemia, porque mesmo muito jovem, ele já está com alta infestação parasitária de vermes intestinais. Então, esses casos é porque a gente não cuidou da fêmea, tá? Então, quando eu já cuidei da fêmea, eu consigo planejar o vermífugo do meu filhote para começar a fazer o vermífugo já quando eu vou iniciar a vacinação. A gente fez uma live aqui explicando todo o processo de vacinação. A gente tem também aqui no nosso canal, nosso outro vídeo falando sobre as vacinas. Se você tem dúvidas sobre isso, depois vocês deixam nos comentários, tá? Vejam os outros vídeos que a gente tem no canal. Então, o que acontece? A vacinação, a gente começa a vacina dos filhotes com 42 dias de vida, a partir de 42 dias de vida. Se o filhotinho ele não está com vermes, se fez a vermifugação da fêmea, ele pode esperar até os 42 dias para me fazer a primeira dose do vermífugo, tá? Se não, a gente tem que antecipar por volta dos 25 dias. Eu acho 15 dias muito jovem para fazer o vermífugo, eu prefiro fazer com 25 dias. É claro, se tem um caso mais exacerbado no seu filhotinho, você precisa consultar o seu veterinário, ele vai avaliar, vai ver a dose correta, qual tipo de vermífugo ideal, para poder vermifugar o seu filhotinho, talvez no período anterior, tá? Mas aí é uma recomendação do veterinário. Aqui, para me falar abertamente para vocês, sem examinar o animalzinho de vocês, eu recomendo a partir dos 25 a 30 dias, tá bom? Vamos lá. O importante é que a partir da primeira dose do vermífugo, eu espere pelo menos 15 dias para mim já fazer a segunda dose, tá? Então eu faço a primeira dose do vermífugo hoje, daqui 15 dias eu já faço a segunda dose desse vermífugo, tá? Dessa segunda dose do vermífugo, eu vou contar 30 dias e vou fazer a terceira dose do vermífugo, tá? Depois dessa
dessa vermifugação, da terceira dose, eu espero mais 30 dias e faço a quarta dose de vermífugo. Aí eu vou fazer sempre a cada 30 dias o vermífugo até o meu filhotinho completar 6 meses de vida. Depois que ele completou 6 meses de vida, aí eu já consigo fazer a vermifugação durante um período mais extenso. Como é que eu levo em consideração para mim fazer a vermifugação do filhotinho a partir de 6 meses de idade ou para os cães adultos, como já estão perguntando aqui nos comentários? Nesse caso, eu vou levar em consideração o quê? O meu filhote a partir de 6 meses de vida ou um animal adulto. Se acaso ele tem contato com terra, grama, outros animais ou contato à rua, então ele é um animal que está exposto à possibilidade de verminose mais frequente. Então eu faço a vermifugação desses animais a cada 3 a 4 meses, tá? Então a cada 3, 4 meses eu faço o vermífugo de novo e mantenho isso constantemente o resto da vida. Em casos de animais que vivem apenas em apartamento, animais que ficam em ambientes mais restritos, somente dentro de casa, não tem contato com terra, não tem contato com grama, não tem contato com outros animais, não saem muito à rua, não tem passeios ao parque, esses animais a gente pode estender o período de vermifugação a cada 5, 6 meses, tá? Sem problema nenhum. O que vocês têm que entender? O vermífugo, tá? Ele na verdade é um medicamento, é um remédio, é um inseticida interno, tá? Então ele vai matar os vermes internos. Quando eu faço o medicamento na boca, o meu animalzinho ele vai metabolizar esse medicamento, vai passar pelo fígado, pelo rim, para que ele absorva e aí sim ele possa matar os vermes que estão nos intestinos desse animal, certo? Então, vou dizer para vocês que faz bem o vermífugo, a gente fazer muitos vermífugos durante muitas vezes? Não, não faz bem para ele. O ideal é que a gente tente fazer o mínimo de vermífugos possível, tá? O ambiente ideal, o correto, seria o que? A gente sempre fazer um exame de fezes para que eu possa ver se o meu animal realmente está com vermes ou não. Para que eu apenas faça vermífugo na dose certa, na concentração correta, para matar o verme específico que o meu animal tem, se ele tiver vermes. Se ele não tiver vermes, o ideal é que eu não faça o vermífugo. O grande problema é que, infelizmente, na medicina veterinária, o custo para a realização dos exames de fezes é muito alto. Então, vocês vão pagar em torno aí, aqui na minha região, aqui em Campinas, o custo de um exame de fezes vai ser em torno de 30, 40 reais, entendeu? Para fazer o exame de fezes. Aí você vai lá, como é que você faz? Você tem que esperar o animalzinho fazer o cocô, você pega aquele cocôzinho fresquinho, cata no potinho e leva para a clínica para ele mandar para o laboratório. Aí ele vai avaliar aquelas fezes no microscópio e tal, vai ver se tem ovinho ou se tem presença dos parasitas, para ele poder dizer, olha, tem alta infestação de parasitas, olha, não tem alta infestação de parasitas, tem esse verme, esse X verme. Ele vai falar exatamente qual tipo de verme, qual a concentração que tem desse verme nas fezes do seu animal, tá? Aí você sabe exatamente qual verme tem e se tem verme ou se não tem verme. O ideal seria isso, que aí depois desse exame ele possa te dizer exatamente qual é o verme que tem para você fazer o vermífugo ou não. Às vezes ele vai falar, não tem nenhum verme nas fezes do seu animal, não precisa fazer vermífugo. O ideal seria isso, tá? O grande inconveniente é isso, é que a maior parte das pessoas acaba não tendo tanta condição ou tanto conhecimento para fazer esse exame. Coletar o vermezinho correto, coloca no potinho, leva para o laboratório, ele vai fazer o exame, vai mandar o resultado, o veterinário interpreta, manda para o proprietário, avisa que não tem verme, para ele ficar tranquilo, entendeu? Então seria o correto, a cada 3 a 4 meses, você fazer um exame de fezes para ver se o animal tem vermes ou não, para daí sim você fazer o vermífugo. E esse seria o ambiente perfeito. O problema é que o custo do exame é muito caro e às vezes a pessoa não sabe coletar essa amostra das fezes. Aí você vai lá e pega uma amostra das fezes, não correta. O ideal é que a gente pegue uma porção, um pedacinho do começo das fezes, um pedacinho do final das fezes e um pedacinho do meio das fezes. Então, ou seja, são 3 pedacinhos do cocô, das fezes do animalzinho, que eu tenho que pegar para colocar no potinho para ele analisar. Porque se às vezes justamente o pedacinho do cocô que você catou, colocou no potinho, mandou para o laboratório e ali naquele pedacinho não tem verme, ele vai falar para você que não tem verme. E o seu animalzinho continua passando mal, continua com vermes, porque você coletou a parte errada das fezes. Então vocês entendem como é complexo essa questão?
E por isso muitos veterinários acabam falando exatamente isso. Olha, faz vermífugo a cada 3 a 4 meses, faz vermífugo a cada 6 meses, para o seu animal não ter vermes. Porque é mais fácil você medicar e tratar o seu animal do que você ficar coletando as fezes, mandar para o laboratório, fazer o exame, ver se tem ou se não tem, para daí você vermifugar ou não. Porque um vermífugo hoje, você vai pagar em torno de 20, 15 reais, 20 reais que você faz a vermifugação no seu animal, tá? Dependendo dos lugares, até mais barato. É o preço que você vai pagar. Só que o exame já custa 30, 40, tá? E muitas vezes você vai ter que pagar também a consulta do veterinário, que ele vai avaliar, vai ver o resultado, tudo. Então, pelo fato de ser um pouco mais caro, as pessoas preferem apenas vir aqui no nosso canal, perguntar pra gente qual é a dose do vermífugo, quando tem que dar o vermífugo e fazer o vermífugo pro seu animal. Então, por isso eu expliquei para vocês esse protocolo de vermifugação para os cães, desde o filhote quanto ao adulto, mas recomendo para vocês que, se possível, evitem de ficar apenas dando vermífugo a todo momento. Procurem pelo menos um período tentar ver com o seu veterinário qual o custo para realizar esse exame de fezes, para que você seja mais assertivo, tá bom? O que acontece? O vermífugo é um medicamento, então muitas vezes eu estou dando medicamento no meu animalzinho sem saber se ele tem vermes ou não. Se ele tiver o verme, ótimo, ele já tomou o vermífugo, vai matar os vermes e está tudo feito. Agora, se acaso ele não tinha vermes, ele tomou o medicamento à toa, tá? Não que vá fazer mal, mas eu fiz ele metabolizar o medicamento desnecessariamente. Se o seu animal ele tiver algum problema hepático, tá? Se ele tiver algum problema no fígado, aí acaba sendo prejudicial ele tomar muito vermífugo, porque eu faço o fígado dele metabolizar o medicamento sem a necessidade de precisar fazer isso. E se ele já é deficiente no fígado, isso ao longo do tempo pode acabar prejudicando ele. Então, nesses casos de animais que têm problema no fígado, pode ser mais recomendado que você realmente gaste um pouco mais para fazer o exame o exame de fezes do que você fazer o vermífugo direto, tá? Então, essa é a recomendação correta, tá? Que talvez poucos veterinários vão explicar isso, vão falar essa verdade para vocês, tá? Então eu quero ser bem transparente para vocês entenderem o motivo. Eu não quero aqui sair vendendo vermífugo, não quero que vocês saiam daqui que nem louco, querendo dar vermífugo no animal de vocês. Aí vamos lá. Vamos supor que você tenha feito vermífugo para o seu animalzinho, tá? E aí você viu que no dia seguinte, 1 a 2 dias, ele teve muitos vermes nas fezes. Você viu que tinha muito, soltou muito verme. Nesse caso, se ele teve muita infestação, o ideal seria que você repetisse essa vermifugação dali 7 dias. Então você faz vermífugo hoje, viu que ele teve muita carga de vermes, você espera 7 dias e faz a dose novamente. Se acaso você viu que ele quase não soltou muito verme, as fezes ficaram normais, não mudaram a consistência das fezes, beleza, sem problema. Mas grande parte dos animais, um pouco depois que você faz o vermífugo, as fezes ficam mais amolecidas, ficam mais pastosas. Tem alguns animais que têm até mesmo um pouco de diarreia. E isso pode acontecer por 2 motivos. Primeiro motivo, se o animal pode ter tido algum tipo de reação à dose ao vermífugo. Ou o intestino dele é um pouquinho mais sensível e sentiu um pouquinho por causa do vermífugo que você fez, ou porque realmente ele tinha muitos vermes, e isso faz com que, quando os vermes se soltam da parede do intestino, porque eles começam a morrer por ação do vermífugo, eles faz com que o intestino comece a soltar muito muco, e isso faz com que o intestino do animal solte, o animal vai ter as fezes mais diarreicas, mais líquidas ou pastosas, tá? Soltando e liberando todos aqueles vermes. Então, quando isso acontecer, se o animal depois do vermífugo soltou muito o intestino, pode ser que ele realmente tivesse uma carga maior de vermes. Não tem como afirmar, porque alguns vermes eles são microscópicos, então você não consegue observar por fora. Os vermes mais comuns que a gente observa são aquelas lombrigas, a pessoa fala vulgarmente a lombriga, aquelas minhoquinhas brancas, né? Esse é o mais comum. Então, quando você olha aqueles vários macarrõezinhos lá dentro das fezes do animal, é porque ele tinha alta infestação daquilo. Outro verme muito comum parece um grãozinho de arroz, bem pequenininho, sabe, meio chatinho, tá? Então são esses 2 vermífugos são esses 2 vermes que a gente mais encontra nos cães, tá? São os mais comuns. Então essas são as especificações com relação a esses vermífugos. Aí outra consideração que eu acho importante passar para vocês é que o ideal é sempre que eu utilize um vermífugo que seja completo, ou seja, ele tenha na composição dele, na bula, pelo menos 2 ou 3 princípios ativos, tá? Ou seja, ele é um vermífugo completo, ele é um vermífugo composto. Existem alguns vermífugos de antigamente
que geralmente era aquele mebendazole, mebendazol, uma cartelinha assim que vinha 6 comprimidos. Aí você dava um de manhã e um à noite, um de manhã à noite, de manhã à noite. 3 dias dando vermífugo de manhã e à noite. Era um comprimidinho baratinho, uma cartelinha assim, comprimidinho, parecia uma cartelinha de melhoral infantil. Esse comprimido, esse princípio ativo, ele é bem fraquinho, ele não pega todos os vermes, ele é apenas um tipo de vermífugo e ele pega apenas um tipo de verme. Por isso, eu recomendo que você utilize um vermífugo composto com 2 ou 3 princípios ativos, tá? Que consiga pegar todos os vermes. Então, recomendação para vocês, tá? Para quem está nessa live, apenas para vocês, essa live não vai ficar disponível no nosso YouTube, ela vai ficar fechada apenas para o nosso grupo VIP, tá? A gente tem um grupo VIP que eu abro inscrição apenas uma vez por ano, tá? Para quem quiser saber mais informações, eu vou deixar o link aqui, vocês se inscrevam nesse link que eu estou mandando para vocês, que essa é uma lista VIP, onde lá eu mando informações sobre outras lives, outros conteúdos que a gente cria, tá? Então, se você tiver interesse em participar do nosso grupo VIP, você se cadastra na lista VIP, tá? Desse link, para que depois eu avise você quando a gente abrir essas inscrições. Então, essa live não fica disponível, tá? Então, por isso eu vou falar apenas para vocês que estão aqui acompanhando a gente agora, tá? Tem muita gente online aproveitando essa informação. E muita gente mandando as perguntas pra gente aqui. Vocês estão gostando da live? Vocês estão gostando do conteúdo? Não dá um joinha pra mim aqui quem tá gostando, pra mim ver. Que aí eu continuo, vou falar pra vocês alguns princípios ativos que eu recomendo para serem utilizados no caso dos vermífugos compostos. Qual vai ser a minha recomendação? Pra quem tá gostando, manda um joinha pra mim. Dá um joinha aqui pra mim ver. Galera que tá acompanhando, beleza. Ótimo, pessoal. Então, o que vocês têm que perceber para vocês comprarem um vermífugo composto? Ele tem que ter 2 ou 3 princípios ativos. Geralmente, os mais comuns eles vão ser pamoato de pirantel com praziquantel, tá? São os 2 principais princípios ativos. Alguns têm também a ivermectina, tá? Então, são 3 princípios ativos que têm a função de vermífugo. E isso faz com que o seu vermífugo seja completo. Dessa forma, ele vai pegar todos os vermes intestinais do seu animal, tá? Todos os vermes intestinais do seu animal. Então, os nomes mais comuns que o pessoal gosta de usar, tem o Canex Premium, tem o Canex Plus, aí a gente tem o Endal Plus, tem Drontal, tem vários outros vermífugos, você tem que ver na sua região, o Drontal é o mais comum, mais famoso que tem da Bayer, né? Então vocês têm que ver na região de vocês qual vermífugo que vocês mais têm acesso aí na agropecuária ou pet shop para vocês comprarem, tá? Então procure ver se o vermífugo ele é composto, ele tem pelo menos 2 ou 3 princípios ativos. Quando o vermífugo ele é apenas albendazol, mebendazol, ele é um vermífugo simples, geralmente ele é bem mais baratinho, e ele acaba não sendo completo. Dependendo do verme que o seu animal tem, pode ser que resolva. Agora, se ele tiver 2 ou 3 tipos de vermífugo, de vermes, aí esse vermífugo não vai resolver. Vetmax Plus, excelente vermífugo, gosto muito desse vermífugo também, tá? O Vetmax Plus da Vetnil, tá? Um vermífugo muito bom também. A preferência dos vermífugos é sempre que a gente procure fazer o vermífugo em comprimido. A gente tem a apresentação também no mercado daquele vermífugo que é a apresentação de suspensão, que ele é um líquido, tá? Um líquido, e geralmente você puxa na seringuinha para você fazer diretamente a boca do animalzinho. Esse vermífugo líquido em suspensão, ele é recomendado apenas para filhotes que têm um tamanho muito pequeno. Então, você vai dar uma pequena dose. Por exemplo, pega um Yorkshire que pesa aí 1 kg, pesa 600 gramas. Não tem como você calcular a dose exata para um Yorkshire desse tamanho do comprimido. Geralmente, a maior parte dos vermífugos, a dose deles é 1 comprimido para cada 10 quilos. Ou seja, se o seu animal pesa 10 quilos, é 1 comprimido. Se o seu animal pesa 20 quilos, é 2 comprimidos. Se o seu animal pesa 5 quilos, é meio comprimido. Entendeu? Se ele pesa 15 quilos, 1 comprimido e meio. Então, ele sempre desse fracionamento. Agora, quando o seu animalzinho tem tipo meio quilo, 1 quilo, não dá para mim calcular a dose desse vermífugo, desse comprimido, para mim dar para um animalzinho desse tamanho. Por isso a gente acaba utilizando esse vermífugo em suspensão, que é um vermífugo líquido que eu puxo a dose de forma mais fácil. Geralmente ele é 1 ml por quilo ou 1 ml para cada 2 quilos. Então é mais fácil. Se ele pesa meio quilo, eu vou usar meio ml. Se ele pesa 1 quilo, é 1 ml. Aí tem que ver
cada vermífugo e a dose de cada um, tá? Então estou falando de forma genérica para vocês, tá? Então esses vermífugos em suspensão, eles são mais recomendados para filhotes ou animais adultos, mas que têm um tamanho pequeno. Geralmente ele é vendido em frasquinho de 20 ml, tá? Então ele é capaz de vermifugar até 20 kg de peso, em média, tá? Os comprimidos, geralmente eles são vendidos em cartela de 4 comprimidos, então eles tratam até 40 kg de peso. Se você tem 4 animais e 10 kg, ele dá certinho, um comprimido para cada um, entendeu? Mas a gente tem que fazer essas jogadas de transformação, certo? Vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido então aí. Fala pessoal, e aí, gostou da aula? Pois é, esse foi apenas um trechinho dos melhores momentos da nossa aula, né? Então todos os dias às 5h30 da tarde a gente faz uma aula ao vivo aqui no YouTube, onde apenas quem é membro do nosso canal pode interagir comigo nos comentários, tá? E pode fazer pergunta e tudo mais. E depois essa aula fica restrita apenas para quem é do nosso grupo VIP. As pessoas do nosso grupo VIP podem assistir essa aula depois, que fica no grupo fechado do Facebook, é um grupo secreto que eles têm. Eles podem assistir e reassistir, não só essa, como todas as outras lives. E eles assistem a live daí na íntegra e não apenas um trechinho como essa que eu mostrei para vocês. Se você tiver interesse, entra lá, se cadastra, que no dia que logo mais a gente vai abrir as inscrições para vocês, para novas vagas. Vão ser poucas vagas, né? Porque senão eu não consigo dar atenção para todo mundo, mas a gente vai ter algumas vagas disponíveis. Então vai ser dica.veterinário@gmail.com. Me manda um e-mail se você tiver interesse, ou se não, você pode entrar no nosso site dicadoveterinário.contato.site, e lá você vai inscrever seu nome, seu telefone, seu nome e seu e-mail, e aí eu vou te enviar as informações que você precisa para que eu possa te avisar quando a gente abrir as vagas do grupo VIP, beleza? Caso você não se interesse, continue inscrito no nosso canal, ative o sininho e continue recebendo todos os nossos materiais gratuitos que a gente posta todos os dias, beleza? Um grande abraço e até mais.